Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à live e hoje uma live especial. Nós vamos falar aqui sobre um método para você conseguir descobrir o seu propósito e como a descoberta do seu propósito consegue ajudar você a tirar suas metas do papel e realizar todos os seus sonhos e objetivos. Bora lá? Sejam muito bem-vindos. Esse é um quadro Desbloqueando a sua produtividade e hoje nós vamos falar sobre propósito, a fórmula para você conseguir descobrir o seu propósito, algo que muita gente por muito tempo procura e muitas das vezes não sabe como se descobrir, como descobrir aquilo que ela foi criada, aquilo que inspira ela todos os dias a acordar cedo de manhã e produzir. E nesse vídeo eu vou revelar para vocês o método para você descobrir os seus propósitos, as perguntas, o que é propósito, como que nós conseguimos definir o nosso propósito e por que entendendo o nosso propósito nos ajuda a tirar as nossas metas e ser constantes nos nossos objetivos. Sejam muito bem-vindos e estamos começando aí mais uma live. Antes de mais nada, eu quero falar algo para vocês muito importante sobre propósito. O que é propósito? Antes de eu falar o que é propósito, uma pessoa que não tem propósito, qualquer caminho que ela está trilhando, vai servir na vida dela. Existe uma frase muito impactante aí nos dias atuais: quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. E isso vem totalmente de encontro com o tema que nós estamos falando hoje. Para quem não sabe qual é o seu propósito, qualquer coisa que ela está fazendo serve. E aí, as pessoas que não reconhecem o seu propósito, todas as vezes ficam pulando de galhos em galhos, fica trocando de profissão, fica trocando de objetivo, fica trocando de metas e nunca consegue concluir nada, porque é uma pessoa que não tem uma visão. E qual que é a importância da visão para você conseguir destravar e alcançar o seu propósito? Eu coloquei aqui, ó, uma visão clara torna a missão mais fácil. Quando você encontra o seu propósito, quando você sabe para que você foi feito, por que você nasceu, tudo fica mais fácil. Você sabe que passar por um obstáculo, vencer, derrubar esse gigante, fica mais fácil. E eu quero contar uma história aqui para vocês de uma pessoa que no início não tinha uma visão clara do seu propósito, mas no decorrer do tempo ele se preparou para viver o propósito com ele com excelência. E essa pessoa foi José, uma das histórias bíblicas aí. José, ele tinha alguns irmãos, bem rápido, e um dia ele teve um sonho, e ele viu as estrelas, a lua se prostrando, os irmãos e o pai dele se prostrando. E José era o mais novo da família. Só que ainda ele não entendia o porquê que ele tinha nascido, ele não entendia qual era o propósito dele. E aí, no decorrer da história, os irmãos dele traem ele e ele é vendido como escravo. E olha para vocês verem como faz muito sentido você entender o seu propósito e a visão fica clara. E José ele passou agora como escravo e tudo que ele fazia, ele estava aprendendo a gerenciar. A Bíblia diz que ele era uma pessoa próspera e ele conseguia gerenciar em várias situações. Então, como escravo, ele conseguia gerenciar e ser próspero. E aí ele vai ser preso depois na continuação da história e ele é um dos presos mais prósperos dentro da cadeia. Imagina você ser próspero dentro da cadeia. Pelo único motivo, ele era um bom gestor. E ele tem uma oportunidade para falar, gente, eu estou encurtando muito essa história e vai fazer muito sentido. Ele tinha uma oportunidade para falar aí com o rei do Egito lá e ele conversa com o cara, basicamente, e ele desvenda o sonho dele. Ele tem uma oportunidade de gerenciar o Egito. Ele gerencia o Egito e durante 14 anos iriam existir 7 anos de grande abundância e 7 anos de grande escassez. E o propósito de José era ser um bom gestor em tempos de abundância e em tempos de escassez. Basicamente, no tempo de escassez foi o tempo que o Egito mais cresceu. E aí José vem e o sonho que ele teve se cumpre. Os irmãos vêm, ele ajuda os irmãos dele, ajuda o pai dele e etc. Qual que era o propósito de José? O propósito de José era gerenciar um tempo, um povo e uma situação muito difícil. E tudo que José passou foi aprimorando a habilidade principal de acordo com o propósito dele, que era ser um bom gestor.
E para isso acontecer, José precisou ser traído, José ele precisou ser um bom gestor como escravo na casa de Potifar, José precisou ser um bom gestor como um prisioneiro, e no final de tudo, José ele conseguiu governar, ele conseguiu gerenciar um povo que precisava de uma pessoa que tinha conhecimentos e habilidades. Se José ele tivesse uma visão clara desde o início, tudo que ele passou iria ser bem mais fácil. Da mesma forma você, quando você tem uma visão clara do seu propósito, tudo que você passa começa a ter um sentido para sua vida. E você para de desistir, você para de largar as coisas no meio do caminho e você começa a se empenhar para desenvolver algumas habilidades específicas. A falta de propósito, a falta de uma visão clara do seu propósito deixa hábitos que você está construindo, comportamentos e metas tudo pesado. Porque como você não sabe qual é o seu propósito, tudo que você faz começa a trazer um peso sobre você, de vez de trazer um alívio em falar, cara, eu tô mais próximo do meu propósito. E isso é muito importante. Quando você desvenda esse seu propósito, você começa a buscar as habilidades corretas e as ferramentas corretas para você conseguir realizar. E eu quero te fazer uma pergunta, coloca aqui nos comentários, você sabe qual é o seu propósito? Você sabe qual é o seu propósito? Se a gente for no dicionário, propósito significa propor algo, fazer algo. E o nosso propósito de vida é algo que nós carregamos e nós descobrimos com o nosso tempo. Só que a maior parte, eu fiz algumas das pesquisas aqui, entre 15 a 25% das pessoas realmente se encontraram no seu propósito profissional, propósito espiritual e etc. Entre 15 a 25%, entre duas pesquisas, uma pesquisa falou que era 15% e outra pesquisa 25%. Então, se a gente fala que 25% só da população já sabe qual é o seu propósito, nós estamos falando aí uma grande parte da população que está andando e não sabe para onde que precisa ir. E como que isso é ruim na sua vida? Porque muitas das vezes, com a falta de propósito, você se cansa muito rápido. E gente, é real. Você acha que toda vez você acha que eu gosto de ficar aqui gravando esse vídeo ajudando vocês a desbloquear? Não é, tem dia que é chato, tem dia que a disciplina ela vai vencer a sua motivação ali que está faltando. Então a disciplina ela vai conseguir fazer que você realize quando você estiver em um mau dia. Porque eu sei que o meu propósito é ajudar pessoas a destravar, pessoas se encontrar, pessoas realizar metas e objetivos. E eu sei que muitas das vezes o propósito vai ser difícil, vai ter gigantes no caminho, mas sempre no trajeto, no percurso, eu vou ficar muito feliz. Destravando 1, 2, 3, 4 pessoas realizando as metas, realizando os objetivos. E é por esse motivo que eu separo o meu tempo, é por esse motivo que eu paro algumas vezes a minha agência, é por esse motivo que eu estou aqui gravando, compartilhando conhecimento, compartilhando aí o método para você conseguir definir o seu propósito. É por esse motivo que eu posto vídeo no YouTube, posto vídeo no Instagram, por esse motivo que eu separo o tempo precioso da minha vida para conseguir produzir conteúdos para vocês. Porque para mim o meu propósito é muito claro. E quando o meu propósito ficou claro na minha vida, tudo ficou mais fácil. Eu comecei a desenvolver habilidades que eu não tinha, como uma formação de coach, uma formação de PNL, comecei a desenvolver minha comunicação, comecei a desenvolver outras áreas que eu não tinha. E hoje eu busco desenvolver mais ainda ferramentas que eu não tenho. Por quê? Quando eu entendi que ainda falta algumas ferramentas para mim alcançar o meu propósito com plenitude, e isso é muito forte, eu comecei a buscar ferramentas que estava faltando dentro da minha caixa de ferramentas. Então, quando você entende o seu propósito, quando a sua visão é clara, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil. Encontrando o seu propósito, você se prepara para viver nele. O que acontece? Eu até participei de uma mentoria dias atrás aí, e algumas pessoas até falaram, eu sei qual que é o meu propósito, eu sei, tipo, quase unânime, todo mundo sabia. Só que quando a pergunta era objetiva, qual que é o seu propósito? Me fala. Então, eu acredito que é isso. Mas o que você faz aí para se mover? Ainda nada, mas é porque eu tô sem tempo.
Na verdade, gente, é muito mentira. O seu propósito, ele não é algo genérico. O seu propósito é algo muito específico e que você está disposto a pagar um alto preço. Então, ele não pode ser genérico. Se você chegou até aqui no momento dessa live, ou se você está assistindo esse vídeo, você acha que seu propósito é genérico como qualquer um, esquece. Seu propósito ele não é genérico. Seu propósito ele é específico de acordo com a sua vida. E quando você está no caminho para descobrir o seu propósito, quem está assistindo esse vídeo aqui ou essa live, quando você está no caminho para descobrir o seu propósito, cada vez mais começa a ficar claro. Então imagina que seu propósito ele está bem distante de você. E aí você vê um pontinho bem pequenininho. E quando você vai trilhando esse trajeto, quando você vai respondendo as perguntas que eu vou colocar aqui no final do vídeo, quando você vai assistindo os vídeos, quando você vai caminhando, se aproximando dele, ele fica cada vez mais claro. Meu propósito de vida sempre foi ajudar pessoas depois da morte da minha mãe. Minha mãe ela faleceu e eu fiz uma promessa para ela que eu iria ajudar e transformar vidas. Só que ainda não sabia como eu iria fazer isso. E quando eu descobri como eu iria fazer isso, que era através da formação de life coach, através das minhas formações, das minhas consultorias de coach, cada vez mais eu fui caminhando para o meu propósito de vida e eu estou no processo dele. E aí eu descobri que quando eu fazia coach 1 a 1, demorava muito tempo, eu queria alcançar mais pessoas e agora eu estou gravando vídeo. Agora eu tenho um curso para ajudar as pessoas. Então começou a ficar mais claro como que eu iria conseguir manter aqui meu propósito, alcançar o meu propósito. Beleza? Então, o que é propósito? Propósito é aquilo que faz você acordar de manhã e ter certeza daquilo que e por aquilo que você vive. Isso é propósito. Eu sei que o meu objetivo, o meu propósito de vida aqui é ajudar a destravar pessoas e pregar o evangelho, fazer que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus e também pelas minhas habilidades que eu aprendi com o coach. Esse é meu propósito. E quando e como eu faço isso, eu já expliquei aqui para vocês. Então, o que é? É você propor algo, é você sanar uma dor, é você resolver um problema mediante a sociedade. Nós já vamos falar sobre as perguntas poderosas para você descobrir o seu propósito. Eu coloquei algo aqui muito importante, que dentro dessa mentoria as pessoas confundiram bastante. Existe uma diferença muito grande do seu propósito, aquilo que você foi feito para realizar e de coisas que você gosta. Então, existe coisas que você gosta e existe o seu propósito. É uma linha muito tênue, porque o seu propósito também ele é muito inspirador sobre você. Seu propósito ele revela habilidades intrínsecas que você tem, que nasceram com você, só que ele além de coisas que você gosta, ele é algo que você é inconformado referente ao mundo. Beleza? Pegou? Então existe uma diferença de coisas que você gosta e do seu propósito. E o que mais acontece nos dias atuais é pessoas confundindo propósito com coisas que gostam. Ah, eu gosto de marketing digital, eu gosto de trabalhar com isso, eu gosto de fazer aquilo. Não, mas qual que é o seu propósito? Não, eu acho que o meu propósito, como eu gosto disso, é fazer aquilo outro. Não, seu propósito ele é bem mais profundo daquilo que você gosta. Seu propósito ele leva a algo bem mais profundo do que isso. Beleza? Começaram a pegar? Então já vai quebrando alguns pensamentos do que você achava que era o seu propósito. Seu propósito ele não é somente algo que você gosta. Seu propósito é algo que te move, é algo que você fica inconformado e te incomoda. Pega isso que é muito importante. Porque você, como qualquer outro ser humano, gosta de fazer muitas coisas. Você gosta de trabalhar com tal área, você gosta de praticar tal esporte, você gosta de fazer aquilo outro, mas o seu propósito ele não está linkado somente com as coisas que você gosta, ele está linkado com algo mais profundo, aquilo que você quer resolver dentro do mundo, aquilo que te incomoda, aquilo que realmente deixa seu cabelo branco. Perfeito? E por que é muito importante você descobrir esse seu propósito? Por que isso é importante? Primeiro, quando você descobre o seu propósito, você tem uma direção. Se você não estiver anotando, já pega papel e caneta e começa a anotar. Direção.
Um dos motivos das pessoas estarem muito depressivas, eu fiz 2 anos de psicologia, é que as pessoas perderam o sentido da vida. Quem perde o sentido é quem já perdeu a direção faz tempo. Então, quando você não tem uma direção para onde você quer ir, ou quanto falta para você chegar naquele objetivo, a vida ela começa a perder a cor. Então, quando você entende o seu propósito, você entende que você tem uma direção, você entende que você tem um caminho, e você precisa percorrer esse caminho. Eu vi uma frase esses dias que me marcou muito, que falava assim, vou tentar, tá, gente, porque eu sou horrível com repetir a frase dos outros, até meu sócio brinca umas vezes comigo, meu sócio da agência. Vamos lá? Olha, eu tô com medo de errar aqui, mas eu vou falar. Quem mata o seu próprio tempo não pode ser considerado como um assassino, mas sim como um suicida. Isso é muito forte, ó, acertei. Quem mata seu próprio tempo não pode ser considerado como um assassino, e sim um suicida. Então, quando você mata o seu propósito, quando você mata o seu tempo, você nem pode ser considerado como um assassino. Você pode ser considerado como um suicida. Você está suicidando seus sonhos, você está jogando fora seus planos, jogando fora suas metas, e isso é muito forte. Porque um dos maiores males aí, ou a maior desculpa que hoje muitas das pessoas estão dando é sobre a procrastinação. Só que quando você coloca isso na balança, cara, eu nasci para resolver algo dentro do mundo, que eu posso morrer sem resolver aquilo que eu nasci. Porque eu tô procrastinando, porque eu quero ficar sentado no sofá, porque eu sou preguiçoso, porque eu não quero levantar e fazer aquilo que eu precisava fazer. Não, você não tá somente matando seus sonhos, você não tá somente matando seus planos. Você, pouco a pouco, está se suicidando. E quando você descobre o propósito, o primeiro ponto que você tem é a direção. E a direção, ela faz você caminhar nos dias que você não está animado. E, gente, se você acha que todos os dias você vai acordar animado para caminhar, para fazer academia, para estudar aquilo que você precisa estudar, para trabalhar naquilo que você precisa trabalhar, deixa eu te falar uma realidade no mundo real aqui, tá? Não é assim. Muitas das vezes você não vai estar motivado, muitas vezes você não vai querer fazer, muitas vezes você não vai estar com aquele pico, nossa, eu quero realizar. Seu corpo ele é preguiçoso, cara. Seu corpo ele é vagabundo. Só que aí, nesses dias, quando você tem uma direção clara, o que vence é a disciplina. Antes de eu gravar essa live aqui para vocês, esse vídeo, aconteceu vários problemas na minha vida e na agência e eu não queria estar aqui gravando. Mas, cara, quando eu tenho uma direção clara sobre isso, quando a minha direção ela é bem objetiva, eu faço o que precisa fazer e pronto, tá resolvido. Meninos não fazem o que querem fazer. Meninos fazem o que querem fazer. Desculpa, viu como que eu erro? Meninos fazem o que querem fazer. Homens fazem o que precisa ser feito. Então, homens fazem o que precisa ser feito. E, pronto, acabou. Tem que parar de se comportar como menino. Tem que parar de se comportar como criança. Tem que fazer o que precisa ser feito. Primeira coisa que o propósito te traz: direção. Segunda coisa, resiliência. Gente, vai ter dia que você vai estar percorrendo o seu propósito, você não vai ter vontade de realizar nada. Você não vai ter vontade de fazer a coisa acontecer. Mas deixa eu te falar algo. Quando você entende que aquilo vale a pena, que aquilo vale o preço, você é resiliente. Mesmo que aconteça problemas na sua vida pessoal, mesmo que aconteça problemas na sua saúde, vale a pena. E aí você gera resiliência. E você só pode gerar resiliência quando o propósito ele está claro na sua mente, quando o propósito ele está claro na sua visão, quando você tem uma visão clara sobre isso. Se você não tem uma visão clara sobre o seu propósito, o primeiro vento que dá, você cai. Eu gostaria de falar que quando você entende o seu propósito, isso fica muito claro no seu consciente, porque muitas pessoas, a gente viu que dados entre 15% em um estudo e 25%. As pessoas não sabem para aquilo que nasceram ou qual que é o propósito delas, beleza? Quando essa pessoa ela passa para o primeiro nível, que descobre qual que é o propósito dela, por mais que ela não entenda e ela não veja em plenitude esse propósito, como ela vai fazer, através do que ela vai fazer, ela já entendeu isso. E quando você entende, imagina que você entrou em uma correnteza e é quase impossível você nadar contra essa correnteza.
uma correnteza muito forte de água. Então é quase impossível você nadar contra. Por mais que você faça várias coisas, você volta para a estaca inicial do seu propósito. E aqui é o problema. Como você não trilhou o caminho, como você não se planejou, como você não identificou sua visão de futuro, como você não construiu o rastreador de hábitos, você nunca consegue sair do estado inicial. E aí você fica toda hora gerando, e aí a procrastinação te vence, o medo te vence, os traumas vencem você, a falta de tempo vence você, e você sempre fica no estado atual, você nunca sai. Você fica nesse ciclo eterno, você não consegue sair dessa correnteza e começar a se aproximar mais do seu propósito. Só que, por que sempre você recomeça? Porque quando você está no caminho, você não para. Quando vem um gigante, quando vem um obstáculo, quando vem uma dificuldade. Porque com um propósito claro, você tem resiliência. E resiliência é aguentar as circunstâncias em momentos difíceis. Resiliência é aguentar o baque quando você está pistola com tudo. Resiliência é aguentar o tranco quando existem 1000 coisas para você desistir, mas você fala, não, cara, eu sei porque eu tô aqui, eu sei porque eu nasci, e eu sei que eu realizando isso, eu aprendendo isso, eu vou estar mais próximo do meu propósito. Terceira coisa muito importante quando você descobre o seu propósito: intensidade. Quando o seu propósito é claro, quando você tem uma direção clara, quando as circunstâncias aparecem e você começa a se tornar uma pessoa resiliente, você começa a ser intenso para realizar aquilo. Então, hoje, vou dar o exemplo da minha vida. Meu propósito, quando ele começou a ficar claro, eu me tornei muito intenso num tempo de 3 anos a começar a realizar aquilo que eu entendi que eu nasci para realizar. Fazer as minhas formações, me especializar, estudar mais, consumir livros que me ajudam sobre isso, consumir conteúdos, investir uma boa grana para realizar o meu propósito. Isso é intensidade. Intensidade é você fazer algo além daquilo que é normal, é comum. É você ser realmente intenso. E a clareza do seu propósito, a clareza da direção do seu propósito gera em você intensidade. E uma pessoa intensa, gente, é uma pessoa que corre igual doido para realizar aquilo que precisa ser realizado. E por último, e muito importante, talvez um dos mais importantes, tirando a direção, frequência. Quando você entende o seu propósito é claro, você começa a aumentar a frequência da sua vida para realizar o seu propósito. Wallace, meu tempo é escasso, eu preciso trabalhar, mas esse trabalho não me aproxima do meu propósito. Cara, aumenta a frequência, faz aí umas horas extras dentro da sua vida, dorme um pouco mais tarde, estuda um pouco, tira sábado e domingo, então, para você se aproximar mais do seu propósito, aumenta essa frequência aí. Aumenta essa frequência de conhecimento, aumenta essa sua frequência de dar passos para estar mais próximo do seu propósito, intensifica a sua frequência. Fica próximo de pessoas que te ajudam com o seu propósito. Existe um vídeo aqui já no canal, uma live que eu gravei sobre ambiência. Eu recomendo que depois que você sair desse vídeo, corre lá e assiste essa live sobre ambiência, cara, que isso vai ajudar a sua frequência a estar alta. Beleza? Então vamos lá. Eu acho que nós vamos tentar colocar aqui no card, tá? Depois que acabar esse vídeo, a gente vai colocar aqui no card para você assistir sobre como você consegue aumentar sua frequência sem fazer muito esforço, que eu falo sobre o poder da ambiência. E eu vou falar aqui agora umas pessoas que descobriram o propósito e conseguiram transformar o mundo. Primeira pessoa, Mahatma Gandhi. Esse cara é fera, hein, gente? Que eu peguei até a biografia. É amplamente considerado um dos maiores líderes pacifistas e humanitários da história. Quando ele entendeu que o propósito dele era ser uma pessoa pacífica, um líder pacífico no meio da história, cara, ele intensificou sobre isso. Ele dedicou, olha para você ver que é importante, quando a pessoa entende o seu propósito, ela dedica a sua vida. Ele dedicou a sua vida a lutar pela independência da Índia e pela não violência. Seu propósito de vida era promover justiça social e igualdade. Qual que era o propósito de vida dele?
promover justiça social e igualdade. Através de quais ferramentas? Sendo um dos líderes na época. E ele mudou a história por meio dos seus esforços pacíficos de resistência. Um dos exemplos. Um cara, quando ele entende o propósito dele, o cara ele entra numa frequência muito alta. A frequência dele sobe demais. Por quê? Entendeu o propósito. E quando você entende seu propósito, sua frequência sobe muito. Madre Teresa, muito conhecida aí pela Igreja Católica, foi uma missionária católica que dedicou sua vida a servir os pobres e doentes. Ela fundou uma ordem das missionárias de caridade em Calcutá e trabalhou olha que forte, e trabalhou incansavelmente. Wallace, eu desisto muitas vezes que eu começo. Wallace, eu não sei o que eu preciso fazer para mim ter sucesso. Um segredão aí para você, ó. Encontre seu propósito. Ela trabalhou incansavelmente. Sabe por que ela trabalhou incansavelmente? Porque quando você entende seu propósito, ele gera desgaste, ele cansa sim. Mas a paixão para ver ele realizado é bem maior. Ela trabalhou incansavelmente para ajudar os mais necessitados. Uma outra pessoa que trabalhou em prol de justiça social. Seu propósito de vida era ajudar os mais vulneráveis e necessitados. E ela melhorou a vida de milhões de pessoas por meio do seu trabalho humanitário. Vou pegar aqui mais um exemplo para vocês. Martin Luther King, conhecido por liderar um dos movimentos pelos direitos civis nos Estados Unidos, ele lutou por justiça racial e igualdade. Ele entendeu que o propósito dele aí era essa luta pela justiça racial e a igualdade entre eles. Ele fez vários propósitos, vários protestos. Então, quando Martin Luther King entendeu o propósito dele, ele marcou, ele dividiu com a história, para isso que eu nasci e eu vou mudar isso. Ele trabalhou em cima disso, ele foi intenso sobre isso, ele sabia a direção, ele foi resiliente, porque todos esses que eu estou falando para você que impactaram o mundo e estão inscritos na história, todas essas pessoas, elas seguiram essas regras que eu falei para vocês. Steve Jobs é conhecido por um dos fundadores da Apple, uma empresa de tecnologia que mudou a forma como as pessoas interagem com a tecnologia. Gente, se você for pegar vídeos de Steve Jobs fazendo apresentação do MP3, fazendo apresentação do celular, fazendo várias apresentações, a forma que ele trazia, a tecnologia que ele trazia revolucionava e mudava o mercado. Ele foi um visionário e líder que trabalhou para criar produtos inovadores e melhorar a vida das pessoas. Quando ele entendeu que o propósito dele era melhorar a vida das pessoas, ele utilizou o meio, a ferramenta de criar produtos inovadores. Seu propósito de vida era criar tecnologia que melhorasse a vida das pessoas, e ele fez uma enorme contribuição para o mundo. Então, quando Steve Jobs entendeu que o propósito de vida dele era melhorar a vida das pessoas através da tecnologia, ele foi intenso, ele sabia a direção que ele precisava percorrer, ele sabia o caminho, ficou bem mais fácil. Você lembra lá da frase bem no início? Uma visão clara torna a missão mais fácil. Beleza? Tem Jesus também. Quando Jesus ele descobriu o propósito dele, com 30 anos, começou o chamado dele, morreu por nós, ressuscitou e levou sobre ele todo o nosso juízo, todo o nosso julgamento. Propósito muito claro. Jesus ele não deixou se desviar por propostas, não deixou se desviar por status, por mérito. Por quê? Tinha o propósito dele muito claro. Uma pessoa sem propósito vive pulando em galho e se sente deprimido. Uma pessoa sem propósito, ela tem alguns resquícios. Primeiro, ela vive pulando em galho, ela não sabe qual que é a profissão que ela quer seguir, ela não sabe para que ela existe, o que ela quer se desenvolver, o que ela quer melhorar. Começa várias faculdades, não termina, fica trocando de faculdade, pula em galho. Segundo sintoma aí, se sente deprimido, se sente sem vontade de fazer as coisas. E não tem significado na vida. E, gente, uma coisa muito interessante, que você tem uma pesquisa, quanto mais tempo passa,
a crise dos 30 anos, sabe? Quanto mais tempo passa, mais as pessoas elas começam buscar para aquilo que elas nasceram. Meu, por que eu nasci? Tem 30 anos, tem 40 anos, por que eu nasci? E aí começa a gerar mais crises existenciais. Então, quando você separou o seu tempo para estar assistindo esse vídeo aqui, para estar participando dessa live, você já é uma pessoa totalmente diferenciada. Quer buscar o porquê que você nasceu, qual é o seu propósito. E vamos lá para você conseguir descobrir o seu método, né? Um método para você descobrir o seu propósito. Mas antes, se você conhece, eu sei que você conhece. Eu conheço várias pessoas, eu sei que você conhece uma, duas, três, quatro pessoas. Eu quero pedir algo para vocês. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Mande mensagem para outras pessoas. Ou você sabe qual que é o seu propósito? Tem um vídeo aqui bem maneiro para você assistir. Tem um vídeo bem legal aqui para você assistir que vai te desbloquear. Compartilhe esse vídeo, compartilhe esse conhecimento. E da mesma forma que está ajudando você, eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. E de verdade, gente, eu separei o ouro para entregar algo aqui. Uma coisa que as pessoas entregam no pago, eu separei para entregar para vocês no gratuito. Então, compartilha com outras pessoas, ajuda outras pessoas a se desbloquearem, ajuda outras pessoas a identificarem o seu propósito para começar a realizar suas metas e começar a realizar os seus alvos e os seus objetivos. Vamos lá? Posso contar com você? Então, bora. Ó, separei algumas perguntas específicas que eu utilizo aqui com meus coaches para eles conseguirem identificar o propósito de vida deles. Beleza? Existem mais perguntas, mas essa é o início aí para você começar a vasculhar e se aprofundar em qual é o seu propósito. Primeiro, quais são suas habilidades naturais e melhores desenvolvidas? Quando eu entendi que meu propósito era ajudar pessoas, eu tinha que ter uma ferramenta, da mesma forma que o Steve Jobs usou a ferramenta da inteligência, a gestão dele, empreendedorismo, para a tecnologia. E aí eu olhei e falei, cara, eu tenho que ter uma ferramenta. E aí foi através da comunicação, através de gostar de pessoas, de ajudar pessoas. Então, estou gravando aqui uma live, gravando um vídeo para vocês, porque eu entendi que eu tinha uma habilidade natural que para muitas pessoas era difícil, mas para mim era muito fácil. Tanto que na minha época de escola, quando eu era bem mais novo, não gostava muito de estudar. E aí as pessoas faziam trabalho para mim e eu somente apresentava. Beleza? E é uma habilidade de comunicação muito boa. Nunca tive tanta vergonha, não. E quando eu comecei a olhar para dentro de mim e ver habilidades naturais que eu tinha, habilidades que algumas pessoas tinham muita dificuldade de ter, mas eu tinha com facilidade. Eu falei, ó, aqui tem um vestígio, aqui tem algo que eu posso me aprofundar. Então, separa suas principais habilidades agora. Quais são suas grandes habilidades? O que você faz de melhor? E quando eu falo que você faz de melhor, não é o que você faz de melhor comparado com o outro. Porque você sempre vai olhar, mas fulano, mais ciclano, mais tal influencer faz melhor. Não, cara. Fique em paz. Tô falando o que você faz de melhor comparado aí com uma boa quantidade, uma boa parcela aí da sociedade, das pessoas que vivem em volta de você. O que você tem facilidade? Quais habilidades naturais aí você tem? Beleza? Isso é muito importante você entender, porque eu tenho certeza que vai ser um grande vestígio para você encontrar o seu propósito. Segunda coisa, e aí é um grande vestígio, um grande sinal do seu propósito. O que você acha injusto no mundo? O que você não gosta no mundo? O que te inconforma? O que te incomoda dentro do mundo de ruim que acontece? Isso é muito importante. Quando eu comecei, um exemplo, minha mãe ela teve algumas crises, ela passou por depressão, ela sofreu com compulsão, ela sofreu com várias coisas. E quando eu vi ela indo embora e etc, eu não conseguia ajudar ela como eu queria, eu falei, cara, isso me incomodou. Só que isso me incomodou a um tão ponto que eu falei, eu não quero que outras pessoas passem por aquilo que minha mãe passou. Porque se tivesse um Wallace maduro, um Wallace com o conhecimento que eu tenho hoje, eu tenho certeza que ela não ia ter passado. Ela ia conseguir se destravar, ia conseguir quebrar esse ciclo.
Então, o que você acha injusto? O que te incomoda no mundo? E aí, gente, você já vai começar a encontrar, meu, isso me incomoda. Justiça social me incomoda. Então, como eu consigo melhorar a justiça social? Pessoas que não têm conhecimento me incomoda. Pessoas que não conseguem fazer isso me incomodam. Então, você vai começar a encontrar isso. É bem particular, é subjetivo de cada um. E se você tivesse um poder? Terceira pergunta é muito importante para você conseguir desvendar o seu propósito. Se você tivesse um superpoder e esse poder iria resolver algo no mundo, o que você iria querer resolver no mundo? Isso é muito importante. Se agora você recebesse esse poder, eu não quero mais desigualdade social. Bom exemplo. Você recebeu esse poder, pum, jogou, não existe mais desigualdade social. Todo mundo vive na mesma escala aí. Ah, eu não quero mais pessoas morando na rua. Justiça social. Jogou o poder e resolveu. O que te incomoda ao ponto se você tivesse um poder, superpoder, e você iria conseguir resolver no mundo? O que você iria usar? Isso é muito subjetivo. Beleza? Um grande vestígio, um grande sinal para você conseguir descobrir o seu propósito. Uma outra dica que eu dou para você: escreve no caderno, que isso vai te ajudar bastante. Escreve no caderno e olha depois, medita, vai com calma, porque vai te ajudar bastante. E por último, se você, no final da sua vida, você tem a oportunidade de ser reconhecido por algo, pelo que você iria querer ser reconhecido? Ah, eu iria querer ser reconhecido como uma pessoa que ajudou muitas pessoas, uma pessoa que mudou a trajetória de muitas pessoas. Ah, eu iria querer ser reconhecido como Maria de Calcutá, uma pessoa que ajudou os pobres, etc. Ah, eu queria ser reconhecido como Martin Luther King, igualdade racial, um protesto e etc. Pelo que você queria ser reconhecido? No final da sua vida, e qual legado que você queria deixar para as pessoas? Isso é muito importante. E isso está um grande sinal do seu propósito. Beleza? Essa é a forma prática e é um método bem pequeno que eu separei para vocês conseguirem desvendar qual é o seu propósito e como que você consegue realizar eles. Se gostou do vídeo, eu vou pedir duas coisas para vocês. A primeira, existe várias pessoas aí que não entendem seu propósito e um dos meus propósitos de vida é ajudar as pessoas a se destravarem e conseguir realizar as metas e os objetivos e também identificar o propósito de vida dela. Então eu te peço que você me ajude e envie esse vídeo pelo menos para uma pessoa. Perfeito? E eu quero pedir a segunda coisa para você: se inscreva no canal, curte, faz um comentário. Ao elas conseguir identificar meu propósito, isso ajuda o YouTube a entregar para mais pessoas também. E se você não estiver nos assistindo no YouTube, estiver assistindo no Instagram, já clica no botão de seguir, ativa aquele sininho em cima para todas as minhas postagens você ser um dos primeiros a ver e envia esse vídeo para outra pessoa. Você que está assistindo no YouTube, quer encontrar o meu Instagram, é muito simples, _wallace.martins, e eu te espero lá. Beleza? Até o próximo vídeo.